que é conhecida como a Carta da Alegria, né? E nesse tema de hoje, essa temática da alegria ainda está presente, mas especificamente Paulo está falando aqui sobre santificação, e nós vamos continuar falando um pouco sobre essa questão da alegria. Então eu queria te convidar a abrir aí sua Bíblia, abre aí Filipenses 2. Filipenses 2, 12. Do 12, nós vamos ler do 12 até o 18. Mas antes da gente ler, queria que você acompanhasse comigo aqui. Essa semana, na verdade, esses últimos meses, eu estou lendo um livro que chama O Essencialismo, que é um livro aí que muitos pastores estão indicando, empresários também. E é um livro que fala muito sobre como viver uma vida assim, só com aquilo que é principal, né? Aquilo que é essencial. Não no sentido de material, mas de propósito, né? De planejamento, enfim. E uma coisa muito interessante desse livro que ele diz, é uma ideia muito forte, é que ele fala que as nossas escolhas, elas moldam a nossa vida. Então, a gente sabe disso, né? Então, a gente escolhe com quem vai casar, onde vai trabalhar, a gente sabe que cada escolha nossa vai desenhando o nosso destino, desenhando o nosso futuro. E, além disso, ele diz que a escolha é algo muito poderoso, mas que a escolha, escolher alguma coisa implica em perder outra. Então, o que ele diz? Quando você escolhe uma determinada pessoa, você perde outras. Quando você escolhe um caminho, você está abrindo mão dos outros. Então, ele vai falar essa ideia muito interessante, porque ele vai falar que a gente não pode ter tudo que a gente quer. A gente é um pouco limitado de tempo, de energia, de recursos, e a gente precisa aprender então a escolher de forma assertiva, né, de forma objetiva, e a escolher certo para que a gente possa construir um futuro realmente alegre, um futuro realmente sólido, né? Então, com essa ideia na cabeça, e lendo um pouco esse texto aqui de Filipenses, eu consegui perceber nessa temática da alegria, que nesse texto existem 3 escolhas que nos fazem mais alegres. Então, o que nós vamos ler aqui hoje, eu queria que você tentasse entender com essa ideia da escolha, né? Escolher alguma coisa implica em perder outra. Queria que você pensasse nesse tema, né? Escolhas que nos trazem alegria. 3 escolhas nós vamos perceber nesse texto aqui que vão nos trazer alegria, né? Não só para essa vida agora, mas também de vida eterna. Então, eu queria que você acompanhasse comigo aí do versículo 12, nós vamos até o 18, e a gente vai começar a entender o que esse texto está dizendo aqui. Amém? Então acompanhe aí. Assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém obedeçam muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês vão resplandecer como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vocês, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Senhor, que o Senhor possa abrir nosso coração e nos fazer entender realmente, Pai, a importância de decidirmos as coisas, Pai. A importância de escolher realmente aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a sua vontade. Então, que o Senhor possa nos mostrar aqui, Senhor, plenamente na sua palavra, para que nós possamos sair daqui, Pai, realmente firmados na rocha, com sabedoria do alto, para poder realmente escolher a boa parte. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então, a gente leu isso aqui, Paulo continua escrevendo essa carta aí para os filipenses, né? Continua falando sobre algumas questões. A gente já viu aqui nas últimas pregações várias coisas sobre o contexto, então não vou falar nada sobre isso, mas eu queria que você acompanhasse comigo, observasse aqui o versículo 13, nessa parte B. Segundo a sua boa vontade. Existe aqui um entendimento, né? Paulo está falando para as pessoas começarem a obedecer a Deus, mas no final ele diz que
para obedecer segundo a boa vontade. O que a gente consegue perceber aqui? Todas as coisas acontecem por meio da vontade de Deus. Deus tem um plano perfeito, maravilhoso. Ele tem uma vontade, Ele tem uma palavra, uma promessa, e todas as coisas nessa terra e nos céus são regidas de acordo com essa vontade dele, de acordo com esse plano, essa palavra dele. Então, como é que Deus ele tem um plano, tem uma vontade, e Ele executa isso através da palavra? Então, você já viu lá na criação, né? Haja luz, não tinha nada, houve luz. Haja céus, houve céus, e aí Deus vai criando todas as coisas pela palavra. E aí, então, a gente pode perceber que Deus ele tem um plano, todas as coisas são regidas por isso, e esse plano ele é executado, ele é feito de acordo com a palavra e com a promessa dele. Então, a gente pode dizer que apesar de viver aqui nesse mundo que é natural, que é muito bom, foi Deus que criou, tudo aqui está sendo regido de forma espiritual, por Deus, pela vontade dele. Então, nós temos um mundo natural, mas tudo é regido pela boa vontade de Deus. Entendendo isso, a gente sabe que existem planos, né? Nossa sociedade tem leis, nós temos a nossa cultura, e nós temos realmente os nossos planos, as nossas questões pessoais, mas o que Paulo está querendo mostrar para a gente aqui é que Deus realmente ele tem uma boa vontade, um plano, uma promessa, uma palavra para cada um de nós, e que a gente precisa entender isso. Então, a primeira escolha que nos traz alegria, que eu consigo perceber nesse texto, é uma escolha que vai nos trazer alegria. A primeira escolha é escolher confiar em Deus. A gente precisa escolher confiar que Deus tem uma boa vontade sobre as nossas vidas. A gente precisa aprender a escolher realmente essa boa vontade, confiar nessa boa vontade. E se a gente entender isso, se a gente escolher confiar em Deus, nós vamos começar a perceber que isso vai nos trazer alegria de acordo com o que a nossa vida for passando. E confiar em Deus é uma escolha. Lembra lá que eu falei que escolher é algo muito poderoso que pode construir a nossa vida e que escolher uma coisa implica em perder outras. Então, às vezes, escolher confiar em Deus realmente implica em perder outras coisas. Mas é uma escolha que nós podemos fazer. E é tanto que é uma escolha que em Isaías 30:15 está escrito o quê? Em converterdes a mim, em descansar em mim, está a vossa salvação. Mas vocês não o quiseram, antes confiaram no Egito. Isso aqui é um pedaço da palavra que Deus estava trazendo de exortação a Israel, quando eles começaram a confiar na força do Egito, na força do exército, para ser livre de uma guerra que estava vindo sobre Israel. E Deus, então, chega para Israel e fala: vocês deveriam confiar em mim, de converter, descansar. Isso é a salvação de vocês, mas vocês não quiseram. Ou seja, existe realmente essa questão da escolha. Nós podemos escolher confiar em Deus ou não. Mas você vai concordar comigo que confiar não é uma coisa assim, confiar em Deus não é uma coisa assim tão fácil. E a gente sabe que não é fácil porque, por exemplo, você pega a história de Abraão. Deus chega para Abraão, imagina aí a situação: Abraão, sai de uma terra, eu nem te mostrei ainda, mas sai aí caminhando. Imagina isso, lá na sua casa, Deus chega para você e fala assim: ó, pega aí sua família, pega suas coisas, coloca dentro do carro e sai aí pela BR, que eu vou te mostrar um lugar. Pensa se esse negócio não é um pouco estranho. É difícil realmente confiar em Deus. Por quê? Mas às vezes é difícil se a gente não entendeu como que funciona realmente essa boa vontade de Deus, como que funciona esse mundo espiritual, como que funciona a palavra e a promessa. E às vezes é tão difícil porque a gente quer entender as promessas e a boa vontade de Deus com o nosso raciocínio natural, com os nossos sentidos, né? O que a gente vê, o nosso olfato, as nossas emoções. A gente quer começar a sentir Deus, perceber alguma coisa, porque essa é a forma como o mundo natural acontece. Nós somos regidos pelo raciocínio lógico, pelo raciocínio emocional. É o que é aparente, é o que é real, é o que é físico. Mas no mundo, né, a boa vontade de Deus, a gente não acessa ela dessa forma. A gente acessa isso pela fé. E acessar pela fé, eu vou te falar o que é fé. Fé é Deus trazer uma promessa, falar uma palavra e você confiar nessa palavra. É isso, mesmo sem ver. Foi por isso que Abraão foi chamado de o pai da fé, porque Deus chegou para ele e falou: Abraão, eu vou te dar um filho, vou te fazer você uma grande nação. E aí Abraão creu nessa promessa. E lá em Hebreus você vai perceber que Abraão foi chamado de pai da fé porque ele creu na promessa. Então, é difícil realmente confiar em Deus, porque essa escolha de confiar em Deus exige de nós fé. Muito mais do que raciocínio e emoção, isso também, mas exige de nós fé. E a fé às vezes não é algo tão visível, tão palpável assim.
Então realmente é difícil, é algo que a gente sabe que não é tão fácil assim. Mas o texto vai nos mostrar que Deus quer nos ajudar nesse processo de desenvolver a nossa fé, de desenvolver a nossa salvação, de desenvolver a nossa percepção espiritual a respeito das coisas. E é por isso que a gente primeiro precisa escolher realmente confiar em Deus. Isso vai nos trazer alegria. E apesar de ser difícil, olha o que fala aí o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, essas duas palavras são palavras-chave aqui para a gente entender essa questão de confiar em Deus. Entender que apesar de ser difícil escolher confiar em Deus, Ele nos ajuda nesse processo. Porque a palavra querer significa envolver a nossa consciência. Então a gente poderia entender Deus efetua em nós o querer. Que querer é esse? Ele envolve a nossa consciência, Ele nos traz à luz, Ele produz em nós fé. Então, lembra lá de Marcos 9, quando tinha aquele pai que tinha um filho que ele era lunático e era cheio de problemas, tinha hora que ele era cheio de espírito, e ele tinha ali ele tinha hora que ele caía no fogo, depois caía na água, tinha um tanto de problema, era doente, e aí o pai leva para os discípulos, e aí o pai estava desesperado, e os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio, não conseguem trazer cura, e aí o pai do menino já começa a ficar doido. Jesus chega depois, e aí o pai daquele menino chega para Jesus no desespero e fala: Jesus, se o Senhor pode alguma coisa, cura meu filho. E Jesus chega para ele e fala: se podes, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que tem fé. E aí aquele pai se ajoelha diante de Jesus e fala: Jesus, me ajuda na minha fé, me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é que nós podemos pedir a Deus para produzir em nós fé, que nós podemos pedir a Deus para nos ajudar realmente a entender essa percepção dele, a confiar na vontade dele, porque essa escolha não é algo tão simples assim, mas é algo possível e Deus está conosco no processo. E essa outra palavra, realizar, Deus efetua em nós o querer, ou seja, Ele envolve a nossa mente, produz fé, e também Ele realiza em nós. A palavra realizar significa literalmente trabalhar. Então significa que Deus está trabalhando em nós para nos tornar pessoas espirituais, pessoas assim que realmente conseguem ter fé, viver pela fé. Por isso que a palavra diz: o justo viverá pela fé. Porque quem quer confiar em Deus precisa acionar a fé. Não tem como a gente viver uma vida em Deus simplesmente confiando em coisas que a gente tem controle, simplesmente. Não, a gente precisa desenvolver a nossa fé, precisa desenvolver essa força de confiar na promessa e na palavra de Deus. Acima disso, entender que a palavra, tudo que Deus diz é verdade. Essa é a grande questão, que às vezes a gente acredita em tantas coisas, mas a gente não consegue colocar a palavra de Deus como o lugar mais alto das nossas vidas, como a verdade absoluta, como aquilo que é imutável. E é nesse processo que Deus quer nos ajudar a desenvolver, entender que essa palavra aqui é viva, eficaz, e que ela é a verdade, e que ela realmente é vida, que ela realmente tem o melhor caminho. É isso que Deus quer trabalhar em nós. Por isso que a palavra diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela vai penetrando no nosso coração, nos faz discernir os pensamentos e os corações. Então Deus, Ele realmente quer envolver nossa consciência, trabalhar em nós para nos ajudar a desenvolver essa nossa fé. Então, sabendo que Deus te ajuda a ter fé, quero te dizer, uma primeira escolha que te traz alegria é: escolha confiar nele. E sabe por que você vai ter alegria? Porque quando a gente confia nele, na palavra dele, nas promessas dele, você começa a perceber que não depende de você, depende dele. Tem um versículo na palavra, em Coríntios, que diz que não adianta, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E então, quando a gente confia nessa promessa, nessa palavra, você começa a perceber e você começa a gerar em você uma paz, porque você está descansando nas promessas e na vontade do Pai. Então, por que a escolha de confiar em Deus nos traz alegria? Porque a fé vai produzindo em nós essa força, esse entendimento, e no final do processo a gente tem paz, a gente descansa. Então, escolha confiar em Deus, porque escolher confiar em Deus vai te trazer muita alegria nesse processo. Essa é a primeira escolha que vai moldar o seu futuro e vai fazer de você uma pessoa realmente plena, feliz, alegre e forte, firme em Cristo. Amém? Mas nós vamos ver que tem mais outras duas escolhas
que nos trazem essa alegria, né? Então acompanha comigo aí no versículo 12 agora. Meus amados, como sempre vocês obedeceram não só na minha presença, mas na minha ausência agora também, desenvolvei a vossa salvação. E o versículo-chave aqui é desenvolver a vossa salvação. Essa parte, né, traz muita dúvida para muitas pessoas. A gente fica sem saber até onde vai a ação de Deus, até onde começa a nossa ação. Então a gente vai começar a entender um pouco mais sobre isso aqui. Então imagina aqui comigo. Imagina que um filho, para nascer, ele não produz esforço. Todo o esforço para o nascimento é da mãe. Então imagina essa cena de um filho nascendo e a mãe produzindo todo aquele esforço. Então para nascer, gente, para a gente nascer de novo, para a gente entrar nesse reino, é pela graça, não é obras. Isso é uma obra que só o Pai fez através da cruz. Então esse nascimento, esse esforço é todo dele. Mas depois que a gente nasceu, depois que essa criança nasce, ela começa a crescer, ela começa a desenvolver, ela começa a caminhar, ela começa a falar, ela começa a comer sozinha. Então essa criança começa a ter algumas ações. Então o que eu consigo perceber aqui, nessa segunda escolha que nos traz alegria, que Paulo está querendo trazer aqui para a gente, é: escolha cooperar com Deus. A primeira escolha é: escolha confiar em Deus. A segunda é: escolha cooperar com Deus. Entenda que existe uma parte sim que nós fazemos, mas é depois que você entra no reino. Para entrar é de graça, mas depois que você entrou, tem esforço. Depois que você entrou, você precisa caminhar o caminho, porque o caminho já está feito, a porta já foi aberta, mas existe um caminho que nós precisamos trilhar. Existe uma parte nossa. E essa palavra desenvolver significa literalmente também trabalhar. É uma das traduções dessa palavra. Ou seja, executar, agir. O que a palavra está dizendo, lembra lá de Salmo 126? Aquele que sai andando e chorando, semeando, voltará com alegria colhendo os seus feixes. O que é isso? Princípio de semeadura. Então tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Então existe o princípio da semeadura. Então existe sim uma ação nossa, uma correspondência nossa. Deus libera uma palavra, Deus libera uma promessa, mas nós precisamos nos esforçar para permanecer nessa promessa, porque a gente está vivendo agora o reino. A gente já entrou para dentro, a gente já nasceu. Agora a gente começa a agir, a gente começa realmente a caminhar. E isso muda nosso entendimento, porque você vai começar a perceber que existe sim uma ação da parte nossa, para a gente, por exemplo, se manter íntegro no trabalho, para você, por exemplo, realmente construir um casamento sólido. Existe uma ação sua. Deus já derramou promessas, já derramou bênçãos, mas existe uma ação da parte nossa para permanecer nessas bênçãos de Deus, nessa promessa de Deus. Precisamos nos esforçar sim para começar a realizar todas as coisas e moldar todas as coisas conforme a gente vai vivendo com essa verdade. Cooperar com Deus. Existe esforço para a gente amar as pessoas. Existe esforço sim para a gente construir uma vida melhor. Existe esforço sim para a gente evangelizar. Existe esforço nessas coisas. Existe uma ação da sua parte. Essa é a primeira ideia da palavra desenvolver. Mas tem um segundo significado também. Além de trabalhar, desenvolver também significa conquistar. E para a gente entender melhor essa questão de conquistar, acho que não tem figura melhor do que a gente lembrar ali daquela entrada, daquela promessa que Deus fez ao povo para entrar ali em Canaã. Deus falou: vou dar uma terra para vocês. Vocês são donos de uma terra que eu já determinei, já dei para vocês. É Canaã, uma terra que mana leite e mel. Agora vocês vão lá, comecem a caminhar. E aí as pessoas entram naquela terra, naquela promessa de Deus. E aí tem uma parte lá, você vai lembrar, que eles têm que entrar, eles já entraram em Canaã, estão na terra prometida, mas Deus falou: agora vocês têm que começar a tomar todo o espaço dessa terra, porque essa terra é toda de vocês. E eles vão entrando de cidade em cidade para poder tomar aquilo que Deus já determinou para eles, segundo essa promessa. E aí chega lá em Jericó. O que acontece é uma cidade cercada de uma grande muralha, impenetrável, estava toda fechada. E aí Deus simplesmente chega para eles e fala: é o seguinte, essa cidade já é de vocês, eu já determinei isso, é suas. Ele faz uma promessa, ele dá uma palavra, mas ele vai e diz: agora vocês vão tomar posse disso, vocês vão conquistar isso, vocês vão trabalhar para isso. Como? Vocês vão me obedecer, vocês vão dar uma volta lá na cidade, um bocado de vezes, vai soprar a trombeta e eu vou fazer esse negócio cair. E aí o povo vai lá, faz igual Deus diz e as muralhas caem. Então, qual que é o princípio aqui?
que existe então uma parte nossa. Nós precisamos estar debaixo dos princípios, de cumprir essa vontade de Deus, para a gente permanecer nisso. E é por isso que Paulo começa o texto dizendo: amados, vocês sempre obedeceram, continuem obedecendo agora na minha ausência. Então o segredo para a gente poder escolher cooperar com Deus, o segredo para a gente acessar as promessas de Deus, permanecer nesse caminho, é obedecer. Então, se você quer realmente confiar em Deus, confiar nessas promessas, o segundo passo é cooperar com Deus, através da obediência. E aí Paulo vai explicar que essa obediência não é obediência qualquer, mas tem que ser uma obediência sincera, porque ele diz: obedeçam agora por consciência, não só porque tem alguém olhando. Vocês já viram você entra numa lojinha de conveniência, tem uma imagenzinha assim: sorria, você está sendo filmado. Todo mundo já entrou, já teve essa experiência. Por quê? Isso aí inibe, né, padrão? O pessoal olha, já fica inibido, estou sendo filmado, já procura ali a câmera, porque às vezes a gente tem esse negócio assim no ser humano de começar a agir de acordo com o que a sociedade espera. Às vezes a gente age, se comporta de alguma forma, a gente cumpre algumas leis só para a gente se encaixar, só para a gente realmente não ser, talvez, ali colocado como uma pessoa diferente. Existe isso, essa construção social. Então, o que Paulo está querendo dizer é: não obedeçam dessa forma, só por aparência, obedeçam com sinceridade, obedeçam com consciência. E a gente sabe que é difícil obedecer com essa sinceridade assim, mas Paulo nos mostra um caminho de como nós podemos desenvolver essa obediência. E como que ele fala isso? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Essas duas palavrinhas também são palavrinhas chave aqui para a gente entender essa questão da obediência sincera. Por quê? A palavra temor, né, as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender o que é temor. Vou te falar o que é temor. Temor não é medo. Temor é muito amor, mas muito respeito. Então, quando você tem muito amor e muito respeito por alguém, você tem temor dessa pessoa. Então, você pode ter temor, por exemplo, dos seus pais, né, temor do seu cônjuge. E Paulo está querendo dizer: temam realmente a Deus. Desenvolva isso com temor. O que ele está querendo dizer? Deus é como um pai que ama muito, que respeita muito e que é um pai bom. Então você precisa realmente desenvolver essa obediência confiando que ele é um pai. Tema ele com essa percepção. E isso vai facilitar o processo de obediência, porque Jesus mesmo diz: quem ama, obedece. Então, quando a gente confia que nós temos um pai bom, maravilhoso, que sabe o que é realmente bom para nós e que ele tem o poder sobre todas as coisas, fica mais fácil a gente confiar e fica mais fácil a gente obedecer. Então, Paulo diz: desenvolva isso com temor, confie nesse Deus, entenda que ele é um pai que você pode confiar. Mas ele diz também: desenvolva isso com tremor. E aí, tremor realmente já é estremecer. E aí, para a gente entender essa palavra tremor, preciso falar um pouco aqui sobre essa questão. A gente começou a falar sobre construção social. Todos nós somos construídos socialmente. Por exemplo, a roupa que você está vestindo, muito provavelmente foi porque você nasceu aqui no Brasil. Se você tivesse nascido em um lugar específico da Europa, a gente ia estar usando outro tipo de roupa, até porque não ia estar esse calor todo que está aqui hoje. Então, a cultura, ela nos molda. A família que a gente nasce nos molda. A escola que a gente vai nos molda. O lugar que a gente vai trabalhar nos molda. Então, nós somos construídos socialmente. E, às vezes, existe uma pressão social para a gente ser de determinada forma. E existe isso, então. E essa palavra de tremor, o que eu entendo que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus, ele é maior do que todas as coisas. Ele é superior. É Ele que é poderoso. E essa ideia nos ajuda a obedecer, porque às vezes a gente deixa de obedecer a Deus justamente por causa dessa pressão social, por causa desse lugar que a gente está envolvido, porque todo mundo é assim, a gente tem que ser também. E aí a gente não consegue obedecer, porque a gente não tem essa noção que Deus é mais poderoso do que os homens. É colocar Deus em autoestima, é colocar Deus assim no lugar mais alto dos nossos corações. É entender que acima de todo status, de toda autoridade, Deus está acima disso. E Paulo diz: tremam diante desse Deus, porque Ele é poderoso. Ele está acima de todas as coisas. E quando a gente entende isso, aí por isso que Jesus vai dizer lá em Lucas 12, 5, Ele vai dizer assim: eu vou dizer a quem vocês devem temer. Não temam aos homens, que só podem matar o corpo. Temam antes a Deus, que tem poder sobre o corpo e sobre a alma. O que Jesus mesmo está querendo mostrar para a gente? Que o nosso Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Volta àquela ideia que a gente está falando no início.
Tudo é regido de forma espiritual, talvez não tão visível assim, mas Deus está acima de todas as coisas. E quando a gente entende esse tremor diante de Deus, e quando a gente entende que Ele é poderoso acima de tudo, mas que Ele também é um Pai bondoso, e a gente entende Ele, a gente consegue, então, desenvolver essa obediência sincera. Então, entendendo essa figura do Pai poderoso, a segunda escolha que nos traz alegria é essa: escolher cooperar com Deus através da obediência. E por que escolher realmente cooperar com Deus vai nos trazer alegria? Porque quando a gente obedece, meus amados, quando a gente aciona a nossa fé e resolve confiar na promessa, na palavra, nós começamos a experimentar coisas maravilhosas em Deus. Por exemplo, a gente estava falando aqui sobre o pessoal lá que experimentou a queda de uma muralha sem eles terem levantado uma espada. Imagina essa situação. Pense se você não queria ter experimentado, por exemplo, Davi derrotando Golias de uma forma totalmente diferente. Pensa sobre essas coisas. Então, toda vez que a gente aciona a fé, toda vez que a gente escolhe confiar em Deus, nas promessas e na palavra dele, e escolhe cooperar com Deus, obedecendo os princípios, entendendo que o que ele diz na palavra é verdade, toda vez que a gente cumpre isso, nós vamos começando a ter experiências com Deus. E essas experiências vão renovando a nossa fé. E nós vamos começando a ficar alegres, porque a gente começa a perceber que Deus é real. Então, entenda isso. A segunda escolha que nos traz alegria é escolher cooperar com Deus. A primeira é escolher confiar em Deus, na sua palavra, na sua promessa. A segunda é escolher obedecer, cooperar com Deus. Amém? Mas vamos continuar lendo o texto, que nós temos uma terceira e última escolha que realmente pode produzir em nós muita alegria, de acordo com o que a gente for avançando. Acompanha comigo aí do versículo 15. Aliás, acompanha só o versículo 15. Para que fazei tudo sem murmurações, no versículo 14, aí vem o 15, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, continuando no versículo, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, tem vários adjetivos aqui, né? Sinceros, irrepreensíveis, inculpáveis, luzeiros, mas todos esses adjetivos aqui a gente pode resumir isso numa palavra central aqui: filhos. Então, o que Paulo está querendo dizer? Nós somos filhos de Deus. E não é qualquer filho, né? Nós somos aquele filho que reflete a imagem de Deus. Então, o que eu entendo aqui? Nós representamos o próprio Deus nessa terra. Então, Paulo está dizendo para a gente aqui sobre maturidade, sobre crescimento, sobre realmente se tornar um filho maduro. Então, a terceira escolha que nos traz alegria é: escolha crescer em Deus. 3 Cs, para a gente lembrar. O primeiro, escolha confiar em Deus. Segundo, escolha cooperar com Deus. Terceiro, escolha crescer em Deus, amadurecer. Escolha amadurecer, se tornar esse filho maduro, esse ruios. Escolha isso, porque se nós escolhermos isso, essa escolha, apesar de ser bastante difícil, a gente sabe que o amadurecimento é um processo árduo, é desconfortável, crescer dói, tem novas responsabilidades, novas coisas a fazer. E a gente tem que deixar o nosso coração assim, tem que se desconstruir para Deus nos moldar. Realmente dói demais, é desconfortável, né? Por exemplo, eu nunca tinha visto uma pessoa sentir tanta dor nessa fase do crescimento como o Dudu, né? E aí eu nunca tinha visto, eu mesmo não sofri isso, até porque não cresci tanto, né? Mas Dudu falando que estava sentindo dor nas articulações porque crescia demais. E crescer assim, amadurecer dói, crescer dói. E a gente pode perceber que essa escolha, esse crescimento, além de ser doloroso o processo, fica mais difícil ainda, porque no versículo 15 a gente pode perceber que Paulo está dizendo aqui, para que vocês sejam inculpáveis no meio de uma geração perversa. Ou seja, além do processo de amadurecer e de crescer já ser doloroso, já ser difícil, se torna mais difícil ainda porque a gente está envolto em um mundo que não entende essa questão da fé, que não entende essa confiança em Deus, que não pratica a verdade como acima de todas as coisas. E aí sim, existe essa questão que a gente falou da pressão social. Não é algo comum seguir a Deus, não é algo fácil obedecer a Deus. A grande maioria não opta por isso. Então a gente vai ser sim taxado de diferente, taxado às vezes de louco. Por que você está fazendo isso? Mas a gente precisa realmente entender que crescer é uma escolha, crescer em Deus é uma escolha. E existe sim um preço. É tanto que Paulo vai dizer aqui no versículo 17: mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me.
O que Paulo está dizendo é que é como se ele fosse ali uma libação. Libação é quando as pessoas iam ofertar a Deus, fazer uma oferta queimada. No final dessa oferta queimada, eles jogavam ali um vinho. E então Paulo está dizendo, eu estou sendo oferecido como essa parte final no sacrifício. Ou seja, existe um preço. Obedecer a Deus, confiar em Deus, cooperar com Deus e escolher crescer exige realmente um preço. E é árduo, é difícil, tem um preço. Mas apesar disso, Paulo está dizendo, escolham crescer em Deus, porque isso vai promover em vocês muita alegria. E nós vamos perceber por que isso vai trazer em nós alegria. Mas, até chegar lá, eu queria que a gente entendesse aqui esse aspecto, esse crescimento. Como é que é esse amadurecimento em Deus? Como é que é esse crescimento em Deus? E aqui nesses versículos a gente pode perceber características da maturidade. Características realmente desse nosso crescimento. E acompanha comigo para você ler esse versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Essas duas coisas, sem murmuração e sem contenda. E por que isso é uma característica do crescimento em Deus? Por que isso é uma característica dessa maturidade, que a gente está avançando? Porque murmuração, murmuração todo mundo já sabe, é aquele resmungo, é como se fosse aquele desprazer oculto. Lembra lá do filho pródigo? Tem a história do filho pródigo, aquele que sai. Mas tem aquele outro irmão dele que ficou. E ele basicamente ficou lá obedecendo o pai, mas ficou fazendo aquilo de forma assim, um desprezo, assim, uma falta de vontade, fazendo uma outra, não entendendo que o pai dele era bom. E é tanto isso que quando o pai aceita o outro irmão que saiu, que desobedeceu claramente, e ele chega para o pai e fala, mas eu estou aqui te obedecendo, nunca ganhei nada. Então você percebe que ele não obedeceu por amor. Ele estava ali com um desprezo, com esse desprazer oculto. E, gente, esse negócio de murmuração é algo assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque murmuração, eu vou te falar cientificamente agora, murmuração já foi comprovado que isso tira a energia nossa, energia mental e energia emocional. Então toda vez que você começa a reclamar demais, a nossa mente ela entra no estado de perspectiva do negativo. Então uma situação que às vezes não é tão negativa assim, passa a se tornar uma situação muito difícil, porque a gente só consegue enxergar aquilo que é ruim, não consegue ver a situação como um todo. E isso vai tirando a nossa energia, vai trazendo desesperança. Além disso, a murmuração atrai outras pessoas murmuradoras, pessoas que também têm esse estado mental. E olha para você ver como que isso é complicado, porque pessoas que têm esse tipo de mentalidade, esse tipo de murmuração, isso como um hábito, são pessoas que não vão avançar em nada. Porque essas pessoas só ficam murmurando, mas não agem. São pessoas que estão sempre com esse desprazer da vida. Então, perceba como que a murmuração é algo que realmente não nos deixa crescer, porque isso tira a nossa energia, nos coloca ao redor de pessoas que não desenvolvem e só atrapalham a nossa vida. Então, uma característica do crescimento em Deus, da maturidade, é a gente realmente não murmurar. E o contrário de murmuração é ser grato, é mudar essa mentalidade. Não, eu estou avançando aqui porque Deus falou e eu percebo que apesar da situação estar assim, nós vamos transformar isso. Então é um estado mental de gratidão, isso é maturidade, isso é crescimento em Deus. A outra coisa que Paulo diz é, fazer tudo também sem contenda. E contenda, eu confesso que eu tomei um susto quando eu fui entender o que é essa palavra aqui, porque contenda eu achava que era assim, uma briga entre duas pessoas, isso é contenda. E de certo modo, contenda realmente é uma guerra. Só que o sentido dessa palavra aqui é uma guerra interna. Então, uma pessoa que está com contenda é uma pessoa que está dividida entre os próprios pensamentos e os pensamentos de Deus. É uma pessoa que está com dúvida. Será que Deus é bom assim mesmo? Será que eu devo seguir esse caminho? Será que Deus vai me dar o que Ele prometeu mesmo? Será que a palavra é a verdade mesmo? Será que não tem alguma coisinha melhor aí para eu experimentar? Então, contenda é essa divisão, essa guerra, sempre essa dualidade entre os pensamentos de Deus e os pensamentos próprios. E esse tipo de pessoa que tem essa contenda, essa dualidade, são pessoas inconstantes. Ou seja, e a inconstância, quando alguém é inconstante, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, essa pessoa também não avança, não cresce, porque ela não consegue manter firme o propósito e avançar pouco a pouco nesse propósito. Ela trava. No momento de dificuldade, ela volta para trás, ela não consegue avançar e superar. Então perceba que a contenda, a contenda de lado, é deixar a inconstância de lado e ser realmente firme, inabalável, crescer em Deus, avançando acima das dificuldades, acima de toda essa
mentalidade e é uma escolha crescer. Tem um preço, mas também quando a gente escolhe, a gente pode perceber que nós vamos começar a deixar de ser murmuradores, de ser pessoas que duvidam e vamos começar a avançar para o nosso alvo. Cada vez mais, vamos começar a crescer em Deus. E aí sim, quando nós escolhermos crescer em Deus, nós vamos realmente encontrar alegria no final do processo. Porque quem cresce, começa a avançar e começa a experimentar coisas maravilhosas. Porque o versículo diz aqui no versículo 15, para que vocês possam resplandecer como luzeiros do mundo. Quando a gente escolhe crescer, no final do processo nós vamos resplandecer como luzeiros do mundo. Resplandecer, luz, tem a ver com glória. Então, o que a palavra diz em Provérbios 4 é que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, o que a palavra está dizendo é, quando nós escolhemos crescer em Deus, o final desse processo é glória. O final desse processo é que nós teremos plena alegria, plena felicidade. Nós seremos pessoas santificadas, transformadas. E mais, nós vamos viver a alegria realmente de ser um exemplo, uma referência. Porque um luzeiro é mais ou menos, imagina aí, um lugar escuro que tem uma luz. E aí aquela luz então se torna referência. Então existe uma alegria da gente permanecer firme, viver essa glória, essa alegria, essa felicidade, mas viver também a alegria de ser um marco para essa geração, de ser referência para essa geração, da gente realmente permanecer e saber que estamos no caminho certo. E quando a gente só consegue viver essa alegria se a gente escolher continuar confiando, continuar obedecendo, continuar crescendo em Deus. Lá na frente nós vamos começar a perceber que essas escolhas vão nos trazer alegria a longo prazo, não só nessa terra, mas também na vida eterna. Amém? Então, a minha oração nessa noite, finalizando, e a minha vontade é que a gente possa fazer como Maria fez. Jesus estava entrando lá na casa de Marta e Maria, Marta lá preocupada com muita coisa, fazendo um tanto de coisa, e aí Maria, a irmã mais nova, simplesmente larga tudo, senta aos pés de Jesus, começa a escutar e começa ali a se humilhar e escolhe, e aí Jesus fala assim. E aí Marta fica com raiva que a irmã não está ajudando e fala, Jesus, mas ela não vai me ajudar. E aí Jesus chega para ela e fala assim, Marta, Maria escolheu a boa parte. Então, meus amados, existe uma escolha a ser feita. Nós podemos escolher confiar em Deus, nós podemos escolher cooperar com Deus e nós podemos escolher realmente crescer em Deus. São escolhas nossas. Deus já morreu na cruz, Ele já fez tudo, já liberou promessa, já liberou palavra, mas a escolha da gente viver essa vida é nossa. Então, qual caminho nós vamos escolher? Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição. Qual que nós vamos escolher? Eu espero que nós possamos nos humilhar, clamar a Deus para que nós possamos escolher a melhor parte. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse momento aqui de palavra, Senhor, por esse momento de entendimento, Pai, que o Senhor possa realmente produzir em nós, Pai, as escolhas, Pai, certas, nos dê sabedoria, a força necessária, Pai, para que a gente possa escolher, Pai, caminhar em Ti, confiar no Senhor, cooperar no Senhor, crescer no Senhor, Pai. Nós queremos realmente, Jesus, viver o melhor dessa terra, como está escrito na palavra, Senhor, que nós podemos provar o Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. Nós queremos escolher confiar no Senhor, Pai, e vivenciar realmente toda essa alegria que o Senhor nos diz. Nos dê sabedoria para escolher a boa parte, Pai. Em nome de Jesus. Amém.